Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E se tu clicou nesse vídeo em busca de uma treta, saiba que aqui não é o Treta News não, tá? Acontece, galera, que eu recebi vários comentários do tipo: como assim, Augusto, cancelaram Dragon Ball Super? Essa obra não é mais canônica? Eu vi no canal do Peter ele falando: é verdade ou não é verdade? Explica isso pra nós, Augusto. Calma que tem explicação sim, galera. E apesar desse vídeo parecer aí um ataque pessoal ao Peter, não. Eu gosto muito dele, assim como eu gosto do Nelson da Casa do Kami, assim como eu gosto do Kami-sama Explore e de tantos outros canais que me inspiraram a criar a Seção 4. Esse vídeo aqui, galera, é apenas para tentar corrigir algumas informações que o Peter falou no vídeo deles, informações que eu não concordo muito bem, tá? Que estão incorretas. E para evitar também comentários como esse que está inclusive no canal dele. No vídeo embaixo tem vários comentários de pessoas que falam a seguinte situação aqui, ó. Aquela sensação de tudo que vi nos últimos meses é mentira do nada, kkkk. Será que pode se repetir com outras coisas? E esse, galera, é apenas um comentário de vários que vi no vídeo dele, de pessoas desesperadas achando que o mangá acabou, que não existe mais Dragon Ball, cancelaram tudo, e não é bem assim, ok? Então, galera, vamos aí analisar o vídeo do Peter. Eu vou fazer alguns comentários sobre o que ele falou no vídeo dele, e aí vamos tentar corrigir algumas informações que estão erradas, vai, estão erradas mesmo. 3, 2, 1... vai! Galera, para tudo! É sério, hein? Para tudo! Se você é fã de Dragon Ball, você tem acompanhado todos esses anos a continuação pós-arco do Broly no mangá, eu tenho uma má notícia pra você. Foi tudo em vão. Nada da... Como assim, Peter? Foi tudo em vão? Quer dizer que tudo que aconteceu depois do arco do Broly, depois do filme do Broly, é pra desconsiderar? Acabou? Vamos ver aqui o que ele vai falar. Aquilo era canônico. Pode isso? Não pode. Você tá confuso? Então vem comigo que eu vou explicar toda essa Tô confuso. que tá rolando agora. O que tá acontecendo aí, cara? Ô, Batista, dá licença. O Batista. Eu gostei dessa parte aqui do Batista aparecendo. Batista, só um minutinho, galera, só um minutinho. Batista, por favor. Desculpa. Eu sou o Capitão Angola. Capitão Angola, que da hora. Pior que o Batista é um angolano, né? Ele tá em todos os canais. Você clica aí, qualquer canal grande aí, o Batista tá presente. Eu acho muito da hora esse apoio que os brasileiros estão dando pra ele, galera. Muito da hora mesmo. Gostei muito aqui da participação dele no canal do Peter. Capitão Angola, vai. Foi mal. Roda a vinheta! Reinet Trunks, Peter aqui. Infelizmente, é isso mesmo, galera. Exatamente o que vocês ouviram, tá? Ao que tudo indica, o mangá de Dragon Ball. Acho interessante aqui que ele fala o seguinte: galera, infelizmente, como se assim, galera, realmente aconteceu, é verdade, então infelizmente. Aí depois ele fala assim: ao que tudo indica, quer dizer, é infelizmente, mas depois ele vai com um tom de, pelo que parece, sabe, de dúvida, de incerteza. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. O Super, que teoricamente era pra ser a continuação oficial de Dragon Ball Super, não é. Esquece tudo que você viu até agora. Esquece o Meros, o Moro, o Gás, o Granola, os Rita, porra, o Goku dominando o Instinto Superior, a nova transformação do Vegeta. Esquece todo o resto que veio depois do arco do Broly. O lance é, o novo filme Dragon Ball Super, Super Hero, simplesmente pulou essa parte. Nada daquilo que a gente viu recentemente no mangá aconteceu. Mas será que essa é toda a verdade? Não é toda a verdade, Peter. Não é toda a verdade. Porque assim, ó, o fato do filme ter pulado a saga Moro e a saga Granola não significa que ele não é canônico, tá? Inclusive, o próprio produtor da Shueisha, Akio Yoko, ele fala que esse filme ele teve um time skip, ele deu um salto pra frente. Não é à toa que a Pan cresceu. A Pan, nesse filme, tem 3 anos. O arco Moro e o arco Granola ainda se passa no ano 780. O Akio Yoko, que é o produtor da Shueisha, falou que esse filme acontece antes do 28º torneio, sabe aquele torneio onde Ubi vai embora com Goku? Pois é, esse filme acontece antes. E sabendo que a Pan tem 3 anos nesse filme, e lá no final de Dragon Ball Z ela tinha 4, significa que esse filme se passa um ano antes do 28º torneio. Então assim, o fato do filme ter pulado só significa que a gente ainda vai ver esse desenvolvimento no mangá, sabe? Esse desenvolvimento até chegar no filme
Entendeu? Então, assim, pelo que a gente tá vendo agora, por exemplo, o filme do Broly é um filme que ele tipo assim, um afluente. Ele desloca um pouco do mangá, mas ele tá em harmonia com a história. Então, ele é canônico, saca? Então, assim, vamos ver o que ele vai dizer mais aqui. Bom, eu tô aqui pra explicar tudo pra vocês exatamente. Vocês sabem que a gente pesquisa todos os detalhes e principalmente Vocês sabem que a gente pesquisa todos os detalhes. a gente entende Dragon Ball. O que é? A gente entende Dragon Ball. Vamos continuar aqui esse Peter. Esse Peter é uma comédia. Vamos lá. Isso. Para de ficar falando que o Pedro não entende nada de Dragon Ball. Ó, tu dá motivo, Peter. Tu tá dando motivo pro pessoal falar que tu não entende Dragon Ball. Mas eu te entendo, tá? Não é você que escreve os roteiros. Eu tô de olho. Eu não aguento mais isso, tô falando sério. Tem outro canal no YouTube que fale mais de Dragon Ball que o Enerd? Peraí! Se tem outro canal no YouTube que fale mais de Dragon Ball que o Enerd, Olha lá, olha só, olha que legal. Não sei. meu canal, até onde eu sei, meu canal é só de Dragon Ball. Eu só falo de Dragon Ball. Então, sim, existe outro canal que fala mais de Dragon Ball que o Enerd, que é a Seção 4. Eu, Augusto Mota. Aí você deve pensar assim, Augusto, mas o Peter tem 12 milhões de inscritos, ele não conhece o seu canal. Brincar comigo? Galera, será que ele não conhece o meu canal mesmo? Tem certeza que ele não conhece o meu canal? Até porque os inscritos dele, muitos dos inscritos dele é meu inscrito também. Então, o meu assunto, o assunto do meu canal é parecido com o assunto do canal dele. Então, quem cai no canal dele, automaticamente cai no meu canal também. Tu já acessou um vídeo do Enerd, ou o meu vídeo, que tá lá embaixo escrito assim, ó. Inscritos do Seção 4 também assistem esse vídeo. Sabe aquela mensagenzinha? Pois é. Assim como também aparece no meu canal, inscrito do Enerd também assiste esse vídeo. No próprio Analytics, tem lá a lista de canais que os meus inscritos assistem. E nessa lista tá o canal do Enerd. Assim como, com certeza, no Analytics do Enerd tá lá o canal Seção 4, que é um dos canais que o público dele assiste. Então, assim, é quase impossível ele não saber sobre o canal Seção 4, beleza? Não, nunca nem vi, não. Augusto, galera, eu expliquei pra vocês que é quase impossível ele saber que o canal Seção 4 não exista. Então, assim, mas é óbvio que ele tem que vender o peixe dele, né? Ele tá certíssimo, ele tem que vender o peixe dele e fingir que só o canal dele fala de Dragon Ball. Mas vamos lá. Eu faço vídeo até quando o Goku tá fazendo receita culinária. Não importa. E sabe o que mais, gente? Tem que ter o like. Capricha no like. Vamos conversar agora sobre Dragon Ball. É o core. Pra mim é o core business desse canal aqui. Eu gosto pra caramba. Obrigado de coração, galera. Obrigado por esse like. Obrigado por acompanhar o canal sempre. Vamos lá. Voltando aqui pros cancelamentos, ok? Primeiro de tudo, você precisa saber de duas coisas importantes. Primeiro, a diferença entre ser oficial e ser canônico. Tem uma diferença muito grande. Você pode achar, não, Peter, oficial e canônico é a mesma coisa. Não. Por exemplo, Dragon Ball Super é canônico, mas Dragon Ball GT não é. Dragon Ball GT é oficial, mas não é canônico, você entende? Não foi feito por fã, Dragon Ball GT, e é oficial, mas não é canônico, não faz parte do canon da história principal. Você não viu ainda um Super Saiyajin 4 dentro de Dragon Ball Super, dentro do canônico de Dragon Ball Super, né? E segundo, o que é? E segundo... Galera, vamos lá. É o seguinte, o que ele falou aqui tá correto, tá? Qual é a definição de canônico que o pessoal tem na mente? Se tá na história, é canônico. Se está fora da história, não é canônico. Entendeu? Esse é o conceito básico que a gente conhece sobre ser canônico e não ser canônico. O exemplo que ele deu aqui, por exemplo, Dragon Ball Z é canônico porque segue o fluxo da história, e Dragon Ball GT não é canônico porque ele sai do fluxo da sua história. Então, assim, a partir do momento que uma história sai do fluxo contínuo, essa história não é canônica, apesar de oficial como Dragon Ball GT, beleza? É oficial e o que é canônico em Dragon Ball, né? A gente também que é acostumado com a ideia de anime ser uma adaptação do mangá. Tudo que lança no anime já saiu no mangá, né? Semanas, até meses, ou até anos antes. Como o próprio Dragon Ball clássico ou no Z, por exemplo. O problema, galera, é que sempre que uma obra é adaptada para anime, ela sofre algumas alterações, né? Os famosos fillers, que basicamente são cenas extras que não estão na história original do mangá, né? Por exemplo, Naruto que o diga, né? Então, eles colocam lá justamente para dar tempo pro mangá ir mais pra frente. Mas geralmente o mangá vai na frente, né? Geralmente, porra, 99% dos casos. Bom, nem que eu quero... Então, assim, o que ele falou é verdade. Geralmente, o mangá, ele vai na frente. Temos a história do mangá, e aí, a partir do mangá, cria-se o anime, tá?
Só que Dragon Ball Super aconteceu totalmente diferente. Dragon Ball Super, ele tem uma história contada de 3 formas diferentes. Primeiro vem o anime, depois vem o mangá e aí vem o filme do Broly. Só que tem um detalhe, por mais que ela seja contada de 3 formas diferentes, ela segue um fluxo. E é importante isso, ela segue um fluxo. Inclusive, em 2017, Toyotaro, ao participar de uma entrevista, perguntaram para ele o seguinte: por que existe essa diferença do anime pro mangá? Porque a ideia que muitos fãs criam na cabeça é o seguinte: já que o anime tá na frente do mangá, o anime é canônico e o mangá é oficial. E não é bem assim, galera. Isso não existe. Sabe por que não existe? Porque nessa entrevista, Toyotaro disse o seguinte: Dragon Ball Super mangá e Dragon Ball Super anime é uma mesma história, só que contada de forma independente. Perceba, é uma mesma história, só que contada de forma independente. Não existe nenhum meio de comunicação, não existe em nenhum lugar Akira Toriyama, ou Toyotaro, ou Toei Animation falando o que é e o que não é canônico. Mas temos sim informações oficiais de que Dragon Ball Super é canônico. Primeiro, a resposta mais clara e cristalina do mundo, que é o seguinte: se você for reparar a capa do mangá de todos os mangás de Dragon Ball Super, você verá lá, autor, Akira Toriyama, arte, Toyotaro. Galera, aquela escrita tá ali não é à toa não, tá? Akira Toriyama, por mais que muitas pessoas não achem, ele participa sim da criação de Dragon Ball Super, no mangá e também no anime. Ele dá os seus pitacos, ele coloca o seu gosto pessoal ali, ele pede pra mudar muitas coisas. Então assim, dizer que Dragon Ball Super 100% de Toyotaro, isso não é verdade. Isso não é verdade. Akira Toriyama tem sim participação. Ele é o cabeça pensante por trás da história. Inclusive, na entrevista, Toyotaro, ele fala o seguinte, que ele recebe o manuscrito de Akira Toriyama, dizendo assim, ó, a história é essa, e aí monte o esboço, né, monte o storyboard. Então ele manda a história tanto pro Toyotaro, tanto pra Toei, e a partir dessa história, um cria a animação, né, que é a Toei, e o outro cria o mangá, que no caso é o Toyotaro. Então sim, galera, Akira tem participação muito no mangá. Akira, ele fala, isso tá bom, isso não tá bom. E um dos principais elogios que Akira deu pro Toyotaro é que os esboços que ele faz são ótimos e não tem quase correção. Mas quando o Toyotaro parte pra história, Akira, ele tenta mudar algumas coisas. Inclusive, o Toyotaro já declarou que pede muitas dicas, muitas informações pro Akira a respeito da história. Tá? Então essa ideia que Dragon Ball Super não é canônico é mentira. Dragon Ball Super é canônico tanto no mangá quanto no anime. E tem mais uma resposta oficial. Sim, tem mais uma resposta oficial. Em 2018, a Week Shonen Jump, que é a que publica o mangá, né? Ela confirmou que Dragon Ball Super faz parte do cânone da história, faz parte da história. Entendeu? Num evento que eles fizeram aí, que eu não me lembro o nome agora, mas eu me recordo que em 2018 foi a primeira vez que um meio oficial falou que Dragon Ball Super é canônico. Sim, galera, Dragon Ball Super é canônico. Vamos continuar aqui ouvindo o Peter falar. Chegar aqui. Você deve estar se perguntando onde é que eu quero chegar, não tá? Não. Não? Mas enfim, Dragon Ball Super é muito confuso, né? Já que o anime começou a passar antes do mangá sair. Então, teoricamente, o anime que foi escrito pelo próprio Tio Akira, era a versão canônica. E tudo que teve de diferente no mangá eram os fillers, entendeu? Não falei que era 99 e não 99? Pois é, no Dragon... Como eu expliquei, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. O mangá tem sim a Akira Toriyama. É porque assim, galera, ó, presta atenção. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ah, mas por que Dragon Ball Super tem tanta diferença do mangá? Porque a Toei, com base no manuscrito do Toriyama, tava criando uma ideia, e o Toyotaro, com base no manuscrito do Toriyama, estava criando outra ideia, tá? Só que, apesar dessas duas ideias ter algumas diferenças, o fluxo, lembra do fluxo? O fluxo continua. O fluxo não para. Não existe tipo assim, uma debandada pro lado. O fluxo continua. Imagina que eu conto uma história assim, ó. Maria e João se casam e têm 2 filhos. Aí eu conto outra história assim. Maria encontra João, um cara alto, moreno, né? João tem 32 anos
E aí eles se casam e têm 2 filhos. Você percebe que é a mesma história? Uma é resumida e a outra tem mais floreios. Só que ela segue o mesmo fluxo. Você entendeu? Sacou a ideia? Então assim, não é porque teve uma diferença... Sempre vai ter diferença, galera. Sempre vai ter diferença entre o anime e o mangá. Dragon Ball Z também tem muitas diferenças. Vou dar um exemplo aqui de Dragon Ball Z. Lembra, por exemplo, quando o Goku ele se recupera de sua doença do coração? E aí ele vai até Kuririn e os outros que estão lá na nave? Pois é. No mangá, o Goku se teletransporta e aparece atrás do Kuririn. E o Kuririn fala: nossa, Goku, você já se recuperou? Seco assim. No anime, meu amigo, é uma das cenas mais emocionantes que existe. O Kuririn tá conversando ali: nossa, se o Goku tivesse bem, se o Goku tivesse aqui, tudo seria diferente. Ele continua falando e o Goku aparece atrás dele. Tudo seria diferente, não sei o que. Aí todo mundo vê o Goku e o Kuririn não vê o Goku. E aí quando o Kuririn percebe que o pessoal tá olhando pra trás, o Kuririn olha e vê o Goku e tem aquela, sabe, tem aquela carga emocional dele chorando, ele corre pra abraçar o Goku e aí fura o fundo da nave, enfim. Você percebeu? O que acontece é que o anime deu mais floreio à história, mas o fluxo continuou. Entendeu? Deu pra entender? Vamos continuar aqui. Dragon Ball Super é esse 0,001. Entende? O anime tava na frente. Mas calma, se você tá confuso agora, só vai piorar. Que é isso? O grande problema nessa história é que o mangá continuou. Mangá esse que foi criado pelo Toyotaro e não o tio Akira. Ó, mais uma vez. Mangá esse que foi criado pelo Toyotaro, mas não tio Akira. Mentira, não é verdade, tá? Tem os créditos do Akira Toriyama na capa de todos os mangás. Ele cuida da história, Toyotaro cuida do storyboard, de desenhar. Ele cuida da arte, né? Tá? Bom, esse não parecia ser um problema, né? Já que o próprio tio Akira reconheceu que o Toyotaro era o seu substituto, né? Ele falou: ele pode me substituir, não tem problema nenhum. O problema começou quando o novo filme de Dragon Ball Super Super Heroes, feito pelo tio Akira, chegou e meio que deu a entender que tudo que rolou no mangá pós-saga do Broly foi só algo da... Então, deu a entender, como teoria, deu a entender, mas como não é verdade. Nossa imaginação, né? O Garra, só isso. No filme ficou claro que os parâmetros de força serem separados ainda eram o Jiren, enquanto no mangá a gente já viu outros guerreiros. Claro que era o Jiren. Cara! Claro que era o Jiren. Como assim? Como que o Akira vai levar em consideração Moro e Granola, Gás, se a história ainda nem se transformou em anime? Entendeu? Imagina se ele cria essa barreira, essa diferença de poder pra uma história que ainda nem foi criada. Acho que eles nem tem um rumo ainda dessa história, sabe? Então assim, outra coisa, na verdade, esse filme foi criado há 5 anos. Ele começou a ser criado há 5 anos. Então, como que o Akira vai considerar muita coisa que ainda nem foi criado, por exemplo? Então, assim, é lógico ele comparar o Jiren, porque o Jiren é o único, digamos assim, mais poderoso que foi apresentado até o momento na série animada, entendeu? Então, assim, seria até um furo de roteiro Akira Toriyama considerar o mangá que tá rolando agora, entendeu? Porque, tipo, pode mudar muita coisa ainda. Então, ele fez mais do que certo, não esquecer do Moro, esquecer do Granola. Como falei, a história tá lá pra frente. Então, tudo ainda vai ser contado até chegar nesse momento aí, até chegar no que a gente tá vendo agora no filme, tá? Na verdade, ele foi bem esperto aqui, tá? Ele não foi, tipo... Ele não ignorou o arco Granola e o arco Moro. Ele só respeitou o fluxo da história. Eles tão poderosos quanto o Jiren, até mais, né? Como o Meros, né? Aprendiz de anjo lá. O Moro, por exemplo, o Gás, o Granorá, que foram os guerreiros mais poderosos do universo. Sem falar que parece que o Goku e o Vegeta ainda nem chegaram no próximo estágio. Mesmo depois de anos de treinamento pós-torneio do poder. Acabou o torneio do poder. O que é isso? Então, ao que tudo indica, ou o tio Akira esqueceu que o Toyotaro tava fazendo uma continuação, ou simplesmente ele decidiu bater o martelo que... Não, Akira Toriyama não esqueceu que o Toyotaro estava continuando o mangá, porque eles estão... O Akira Toriyama tá em cima da história. O Akira Toriyama participa da história. Ele revisa, ele avalia, ele fala que tá ruim, ele fala que tá bom. Então, assim, não acredito nisso. Só as histórias que ele mesmo fez são os oficiais que se expõem todo mundo. Todo o resto. Não, o que eu faço é oficial, acabou. É a minha palavra. E não vai achando que esquecer algo absurdo, não, viu? Dragon Ball Super Super Heroes só tem esse nome, Dragon Ball Super Super Heroes,
Só tem esse nome porque o tio Akira esqueceu que já tinha um Super no nome e ninguém corrigiu ele, né? Porque achou que, tipo, era proposital. Isso que ele falou aqui é verdade. Akira Toriyama disse em sua entrevista que não sabia que esse filme seria inserido em Dragon Ball Super, né? Então ele colocou 2 Super no nome, achando que, sei lá, não seria continuação assim, não teria relação com Dragon Ball Super. Então, o certo seria Dragon Ball Super Hero, né? Em vez de Dragon Ball Super Super Hero. Assim, de qualquer forma, os 2 nomes não seriam tão legais assim, tá? De qualquer forma, se ele colocar só o Hero ou Super Hero, não ia mudar nada. O nome, eu confesso que eu não gostei muito desse nome. Mas não é porque ele esqueceu disso, entendeu? Que ele esqueceu do fluxo da história. Eu não acredito nessa possibilidade, tá? Eu acho que ele esqueceu e as pessoas não corrigiram ele porque eu acho que Akira Toriyama, galera, é como se fosse o deus ali da Toei, sabe? O que ele falou, a parte criativa dele é a que manda. Não em todos os momentos, como por exemplo, ele conta também que, por exemplo, ele mudou de ideia com relação à transformação do Gohan, a base secreta ele criou de um jeito, a equipe mudou pra essa que a gente viu. Então assim, não é tudo que ele, tipo, bate o martelo, não. E outra coisa, vou falar uma coisa bem polêmica aqui, tá? Que as pessoas... que é o seguinte, Dragon Ball não é 100% de Akira Toriyama. Não é 100% de Akira Toriyama. Então, quando eu faço um vídeo aqui no canal falando por que Goku fez isso? Aí o pessoal comenta aqui, porque Akira quis. Nem sempre Akira quer, nem sempre Akira faz tudo, porque Dragon Ball não é 100% do Akira Toriyama. Lembra? É uma franquia. Franquia tem vários donos. Mas isso eu vou fazer um vídeo mais especial, mais específico pra frente. Aguarda que vai ser um vídeo bem legal de se ver, beleza? Então pode... Porra, o Verinho tá gaga. Eu tô falando. Ele colocou lá Dragon Ball Super. Super Hero, não, só tem um Super, eu não tô vendo direito. Vai ser 2 Super mesmo, acabou. E ficou. Mas o que a gente faz agora? Continua acompanhando? O Toyotaro vai adaptar e dar uma explicação pra tudo que rolou em Dragon Ball Super e Super Hero? O filme do Tio Akira, na verdade, não é canônico, a gente tem que desconsiderar? Comenta o que vocês acham disso tudo. Eu tô lançando a bomba pra vocês, é o mínimo, não é verdade? Comenta aqui embaixo, toca aqui, se inscreve no canal. Qualquer alteração, qualquer coisa oficial que sair, né, declaração oficial que sair pela Toei, eu vou trazer pra vocês. Então, se inscreve, ativa o sininho. Bom, pessoal, então é isso. A gente assistiu o vídeo, então não fique desesperado, não fica achando que o anime não é mais canônico, que tudo acabou. Não ache isso, beleza? E outra coisa, eu acho, conhecendo o Peter aqui, galera, eu acho que ele faz isso justamente pra gerar engajamento nos comentários. Eu acho que ele faz isso de propósito, tá? Então assim, se gostaram da análise, se gostaram do vídeo, já sabe o que fazer. Like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!